Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, de 9 de março. O estado de São Paulo suspende o uso obrigatório de máscaras ao ar livre. A Polícia Federal faz uma operação contra o desmatamento ilegal em terras indígenas do Tocantins. A guerra na Ucrânia pressiona o preço do petróleo e acelera as discussões aqui no Brasil sobre propostas para amenizar o impacto no valor dos combustíveis. E ainda o trabalho da Fundação Projeto Tamar na preservação das tartarugas no litoral do país. Agora no Brasil TV. A partir de hoje está liberado andar nas ruas e frequentar ambientes abertos sem uso de máscara em todo o estado de São Paulo. O anúncio oficial dessa flexibilização foi feito no fim da manhã. A possibilidade de deixar de usar a proteção que salvou inúmeras vidas está gerando uma mistura de sentimentos. De um lado, alívio, do outro lado, a gente sabe que tem uma preocupação com a transmissão, porque a pandemia pode estar caminhando para o fim. Mas é bom lembrar que ainda não acabou. No parque mais visitado da América Latina, meio da semana é assim, cheio de gente aproveitando o dia para fazer exercícios, se movimentar ou simplesmente relaxar. Uma parte das pessoas usa máscara no parque, outra parte, aliás, uma boa parte, não. A Paula diz que ainda tem dúvidas sobre andar sem máscara. Ao mesmo tempo que eu concordo com a tirada da restrição, eu ainda fico um pouco insegura, sabe, de compartilhar ambientes com pessoas sem máscaras, porque eu não sei como é que é de fato o contágio. O avanço da vacinação tem permitido que em várias capitais do país as máscaras sejam abolidas ao ar livre. É horrível, porque é muito abafado, aí também nesse calor ninguém merece. A caminhada também vai ficar mais prazerosa. A senhora se sente já segura para tirar a máscara? Eu me sinto porque eu tomei as 3 doses da vacina, né? As 2 mais o reforço. E é claro que eu vou tomar meus cuidados. A Sara também aprova a liberação do uso da máscara, mas está preocupada com o irmão. Eu só queria saber sobre criança. Quando vai começar a vacinação, se já tem alguma previsão para menores de 5 anos. Ele ainda não tomou. Mesmo sem a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos, como parques e ruas, é bom tomar algumas precauções, segundo os especialistas. Por exemplo, evitar lugares com aglomerações por longos períodos de tempo. No estádio de futebol, onde tem a grande quantidade de pessoas, eu ainda esperaria mais umas 4 semanas. Eu entendo que 4 semanas eu acho que seria um bom número para a gente começar a também abrir em ambientes fechados ou em ambientes abertos aglomerados. Pessoas idosas e com o sistema imunológico comprometido continuam precisando de cuidados. Eu ainda não chamo isso de endemia, quer dizer, nós podemos conviver como se fosse uma H1N1, tá? Eu entendo que ainda estamos em epidemia, porque existem casos graves em idosos, né? Os números para casos em idosos ainda são significativos, as pessoas que têm alta idade e têm alguma comorbidade, eles acabam sim ainda tendo um índice de letalidade muito alto. Então, eu entendo que nós não podemos ainda baixar a guarda, não. O Dr. Vitor Mori, pesquisador da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, conta que por lá o uso de máscaras ao ar livre foi abolido. Apesar disso, é possível ver muitas pessoas, especialmente em lugares mais aglomerados, usando a proteção. Segundo ele, o risco de contaminação ao ar livre é de menos de 1%. Esse risco envolve principalmente interações próximas, face a face, por período prolongado. Então eu tenho 2 pessoas conversando de forma muito próxima, face a face, aí sim é uma situação que merece um pouquinho mais de atenção ao ar livre e até talvez valha a pena utilizar uma máscara, e pode ser uma máscara de pano cirúrgica bem vedada ao rosto. O Alfredo Pérez acompanhou a coletiva do governo paulista sobre o fim da obrigatoriedade da máscara em locais abertos e agora traz mais detalhes para a gente. Essa flexibilização vale em todo o estado a partir de hoje. Tivemos a confirmação há pouco de que aqui na cidade de São Paulo também vai acontecer essa flexibilização, ou seja, a prefeitura vai seguir essa decisão do governo do estado. Lembrando que a última palavra sempre é das prefeituras. Foram 22 meses de uso obrigatório de máscaras ao ar livre de forma contínua na cidade e no estado de São Paulo. E olha, o governo ainda não liberou
as máscaras, ou seja, a obrigação delas para locais fechados, como por exemplo no transporte público. O Estado decidiu também hoje que dentro das escolas as crianças continuam usando as máscaras nos lugares fechados e os estádios passam a poder ter 100% da ocupação e as pessoas não precisam usar as máscaras obrigatoriamente. Bom, essa decisão de flexibilizar o uso de máscaras em lugares abertos se baseou com o cenário epidemiológico. Por exemplo, aqui na Grande São Paulo foi registrada a menor média móvel de novas internações por Covid-19 desde o início da pandemia, neste último domingo. E quase 90% da população elegível já tomou pelo menos 2 doses da vacina. São informações como essas que basearam a decisão, por exemplo, do secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, que conversou conosco há pouco na coletiva de imprensa, e também temos a palavra para mostrar para vocês do coordenador executivo do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus aqui no estado de São Paulo. Nós dizemos, teremos segurança quando 90% da nossa população estiver vacinada, idealmente com as 2 doses. E atingimos isso. E é isso que faz com que essas medidas sejam estabelecidas. Todo indivíduo que tiver sintoma gripal deve continuar usando a máscara. As pessoas que não são vacinadas devem continuar, que não foram vacinadas por qualquer razão, devem continuar utilizando as máscaras. Sobre o uso de máscaras em locais fechados, o governo do estado anunciou há pouco na coletiva de imprensa que, se os números da pandemia continuarem melhorando, o anúncio da liberação da obrigatoriedade pode sair ainda no mês de março. No Rio de Janeiro, a partir de hoje, também não é mais obrigatório usar máscaras nas cidades de Belford Roxo e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, a decisão foi tomada porque mais de 70% dos adultos e jovens foram vacinados e houve um avanço na vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A Prefeitura decidiu que não é preciso usar máscaras em locais fechados, públicos ou privados. A capital e Duque de Caxias já tinham retirado a medida restritiva. A recomendação é que as pessoas com sintomas de gripe ou comorbidades continuem usando a máscara. Em Natal, a máscara não é mais obrigatória nem em ambientes abertos, nem em ambientes fechados. O anúncio foi feito hoje pela manhã e quem tem as informações de lá é a Eli Virgínio. A medida foi publicada no Diário Oficial do município de hoje e já está valendo. O uso da máscara passa a ser opcional em lugares abertos e fechados aqui de Natal. Nas ruas, muitas pessoas continuam usando, até porque algumas nem sabem ainda dessa novidade que foi divulgada no meio da manhã de hoje. E outras pessoas preferem continuar com a proteção que a máscara oferece. Segundo a Prefeitura de Natal, a medida seguiu um parecer do Comitê Científico do município, que levou em consideração a diminuição no atendimento de casos de Covid nas unidades de saúde. Mas, de acordo com o decreto, essa nova regra poderá ser revista caso a contaminação aumente. O governo do Rio Grande do Norte também anunciou que, a partir do próximo dia 16, na próxima quarta-feira, vai liberar a não utilização das máscaras em todo o estado, mas apenas em ambientes abertos. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra o desmatamento ilegal na terra indígena do povo Xerente, que fica em Tocantinia, a 85 quilômetros de Palmas. Ana Paula Rebien é que tem os detalhes. Os agentes da Polícia Federal do Tocantins cumpriram hoje um mandado de prisão e 11 de busca e apreensão em 3 cidades aqui do Tocantins. E a PF prendeu o homem suspeito de chefiar esse esquema de extração ilegal de madeira na terra indígena Xerente e também de aliciar os indígenas. Alguns deles foram alvo de buscas por suspeita de que teriam colaborado com os crimes. Essa investigação começou após uma série de flagrantes e apreensões de órgãos ambientais na região. O desmatamento na terra indígena Xerente foi identificado pela primeira vez em 2011 e, segundo a PF, o ritmo da devastação acelerou muito de lá para cá. Os investigadores viram indícios de extração de madeira em larga escala, com alto valor comercial, principalmente em uma região conhecida como Genipapo. Essa madeira estaria sendo revendida para comerciantes do próprio estado do Tocantins. E os suspeitos, eles podem responder pelos crimes de desmatar, explorar economicamente ou degradar florestas sem autorização de órgão competente.
O governo de Minas Gerais ainda não sabe qual é a adesão dos trabalhadores à greve na educação na rede estadual. Parte dos profissionais decidiu cruzar os braços por tempo indeterminado. A Graciela Andrade acompanha a movimentação desde bem cedo na porta das escolas. Oi, Marcelo, tudo bem? A situação é complicada. Os alunos que ficaram 2 anos sem aulas presenciais por causa da pandemia, agora podem novamente ficar sem estudar por causa dessa greve que começou hoje e segue por tempo indeterminado. Os servidores da educação estadual decidiram pela paralisação ontem. Eles percorreram várias ruas da região central. Os trabalhadores não concordam com a proposta do governo de 10% de recomposição salarial. A principal reivindicação é o cumprimento do piso salarial profissional nacional em Minas. A gente segue acompanhando e torcendo para que essa situação se resolva o quanto antes, para os alunos não serem ainda mais prejudicados. Marcela, é com você. Alunos de uma escola de Taguatinga, no Distrito Federal, participam de uma ação em solidariedade a jovens ucranianos. Eles vão enviar vídeos com mensagens de apoio à população do país que está sendo atingida por uma guerra. No SED 7 de Taguatinga estudam 450 alunos. São adolescentes na faixa de 15 a 17 anos e que estão no ensino médio. Essa é uma escola integral e integrada ao ensino profissional, porque eles têm disciplinas do curso técnico em computação gráfica. A direção do colégio selecionou 36 alunos, os representantes e vices das salas, para enviar uma mensagem de solidariedade à Ucrânia. Os alunos começarão hoje a gravar um vídeo que vai ser enviado a 350 jovens ucranianos que estão refugiados na Polônia. Quando uma mensagem de amor, de paz chega, nós nos sentimos muito mais confortados. Com certeza, receber um carinho, seja por uma mensagem, seja por um desenho, né? Isso vai com certeza acalentar o coração desses jovens que estão lá nessa situação de profunda tristeza. A mensagem que vai ser enviada é: queremos a paz para você e todos os jovens. Estamos de coração contigo. E quem vai mandar é a pesquisadora Joelle Bordet, que coordena uma rede internacional de estudos e intervenções a jovens em situações de risco e vulnerabilidade. Joelle é francesa e atua em vários países do mundo, inclusive no Brasil, sempre com foco na juventude. Os destinatários da mensagem são jovens atendidos por uma rede de apoio, da qual a pesquisadora Joelle faz parte. É muito doloroso para toda a população civil. C'est pour ça que le mouvement de mobilisation pour la paix peut être très important. E é por isso que um movimento pela paz, ele é muito importante. Parce que la douleur des familles, elle est trop grande. Porque a dor das famílias é enorme. A guerra na Ucrânia entrou hoje no 14º dia. Mais de 2 milhões de refugiados já deixaram o país, segundo a Organização das Nações Unidas. Chegou hoje de manhã a Varsóvia, na Polônia, o avião da Força Aérea Brasileira que vai buscar brasileiros e também levar mais de 11 toneladas de doações. E as consequências da guerra sobre o preço do petróleo aceleram as discussões no Congresso e no Executivo de propostas que possam amenizar o impacto no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Hoje cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a criação de um subsídio temporário para conter a defasagem do preço cobrado pela Petrobras em relação ao valor internacional do petróleo. Na minha opinião, a melhor linha de ação, a linha de ação que causasse menos dano a posteriori, seria usar os recursos de royalty e dividendos para dar um subsídio ao combustível aí durante um período devidamente qualificado, Acho que isso aí daria uns 13, 14 bilhões aí durante 3, 4 meses, até que essa situação de conflito amainasse e, consequentemente, o preço do petróleo voltasse a um nível mais adequado. Outra discussão no governo é a mudança na política de preços da Petrobras. Desde 2016, a empresa equipara o valor dos barris produzidos no Brasil ao valor de mercado internacional. A mudança foi aprovada no governo Michel Temer e permitiu à estatal lucro recorde. No ano passado, a empresa lucrou mais de 106 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou várias vezes contra a paridade no preço do barril.
A ala política aposta na aprovação hoje de 2 projetos que estão na pauta do Senado. O objetivo é frear os preços dos combustíveis. Os 2 são relatados pelo senador Jean Paul Prats, do PT. Uma das propostas muda o cálculo do ICMS sobre combustíveis. Esse é um imposto estadual que incide sobre a venda e transporte de produtos. Os estados terão que definir anualmente uma alíquota única. Hoje o valor é variável e cada estado define seu valor. Pelo texto, o ICMS passa a ser um valor fixo cobrado sobre o litro do combustível, em vez de um percentual sobre o valor final da compra. A proposta é para que a cobrança do imposto seja feita apenas uma vez nas refinarias ou na importação. Hoje a tributação se repete ao longo da cadeia. A outra proposta, que está na pauta de hoje, cria um fundo para conter grandes altas no preço dos combustíveis e gás de cozinha. Esse fundo será abastecido, por exemplo, com os dividendos da Petrobras. Os dividendos são o lucro que a empresa repassa aos seus acionistas. A principal acionista da estatal é a União. Caberá ao executivo definir a variação de preços. A equipe econômica é contra a proposta. Hoje cedo, o ministro Paulo Guedes participou de um encontro na residência oficial do Senado com o presidente Rodrigo Pacheco e com o senador Jean Paul Prats, do PT. Guedes saiu depois de 2 horas sem dar declarações. No fim da manhã, foi ao Palácio do Planalto para uma reunião com outros ministros convocada pelo presidente Jair Bolsonaro. As propostas para frear o aumento do preço do combustível ganharam um impulso aqui em Brasília por causa da disparada do preço do petróleo no mercado internacional. Isso porque a política de preços da Petrobras é atrelada ao dólar. Então, a variação no mercado exterior também afeta os preços aqui no Brasil. Desde o primeiro dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, o preço do barril do petróleo tipo Brent subiu 29,1%. O boicote dos americanos aos combustíveis russos fez o preço do barril do petróleo chegar ao maior valor dos últimos 8 anos. A Rússia hoje é a segunda maior produtora mundial, são cerca de 10 milhões de barris por dia de petróleo. A situação, portanto, é eliminar uma oferta bastante importante sem ter nada para colocar no lugar num prazo curto. O resultado disso é um aumento disparado dos preços e uma perspectiva de que isso vá continuar por um bom tempo, enquanto não tiver a resolução desse conflito. A cobertura completa sobre a votação do projeto no Senado você vai ter daqui a pouco no Jornal Nacional. Um temporal causou estragos nos municípios de Pinhalzinho e Saudades, no oeste de Santa Catarina. Uma estrutura metálica desabou e, com a força do vento, isso acabou deixando 6 pessoas feridas. A força do vento foi capaz de arrancar as árvores que há mais de 20 anos estavam no quintal do Dercy, em Pinhalzinho. Ele estava sozinho no momento do temporal e acabou ficando preso em casa, já que com a queda as árvores bloquearam as passagens. Para derrubar essas árvores aí, ó, o estrago que fiz já caiu contra a minha propriedade ali, ó. Eu interrompi até o trânsito, não posso nem sair de casa nem entrar, estou olhado ali na verdade. A Clair mora em Saudades, mas estava trabalhando em Pinhalzinho quando o temporal começou. Primeiro um vento assim muito forte, e depois veio a chuva, ficou noite. Foi muito estranho, eu nunca tinha presenciado, nunca tinha visto algo tão assim assustador como foi. Além dos estabelecimentos comerciais e das residências, órgãos públicos também foram afetados. Nesta escola aqui em Pinhalzinho, os alunos foram surpreendidos com a queda de diversas árvores. Além dessa, outras 2 escolas também foram destelhadas e estão com as aulas suspensas. A chuva começou por volta das 5 horas da tarde. Além de casas destelhadas e quedas de árvores, os bombeiros atenderam 4 vítimas de um desabamento. Um secador de grãos que estava em cima de um guindaste caiu sobre a estrutura desta cooperativa. A informação no deslocamento eram 6 vítimas. No local foram constatadas 4 vítimas, né? 3 delas já estavam longe da estrutura, no chão, já estavam recebendo algum amparo e foram prontamente atendidas pelas nossas guarnições, né? Socorristas. E somente uma vítima estava na estrutura, entre a estrutura, numa certa altura, e estava com o pé prensado entre a estrutura. Então ela não conseguia sair dali sem ter uma intervenção, um resgate. A empresa onde o acidente aconteceu disse que não vai se pronunciar por tratar-se de um serviço terceirizado. Em Pinhalzinho e Saudades, mais de 1.400 metros de lona foram distribuídos.
Agora, depois do susto, os moradores varrem os vestígios do vendaval e buscam se reerguer. A barragem Mina Serra Azul, em Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte, subiu para nível 3 de emergência. Segundo a Agência Nacional de Mineração, esse nível indica risco iminente de rompimento. A Flávia Cristina é quem tem as informações. Estamos falando de uma barragem que foi construída a montante e que está desativada desde 2012. Esse nível de segurança alterado de 2 para 3, essa mudança aconteceu no dia 23 de fevereiro, depois de uma revisão das regras e das normas de segurança de barragens feitas pela ANM. De acordo com a agência e também com a ArcelorMittal, desde 2019, o entorno dessa barragem, que correria algum risco, já está desocupado, ou seja, não há famílias porque elas foram retiradas em 2019. A ArcelorMittal disse que, apesar dessa mudança na classificação, não houve piora no nível de segurança da barragem desde 2019 e que há uma construção de um muro de contenção para evitar qualquer irregularidade, qualquer risco grave. Inclusive, houve multa por causa do atraso no fim do ano passado. Volto com você. A seguir, duplo homicídio em Ibirité, na Grande Belo Horizonte. 2 homens são assassinados com vários tiros quando chegavam em casa. Brasil TV de volta falando da investigação da polícia sobre o assassinato de 2 homens durante a madrugada em Ibirité, na região metropolitana de Minas Gerais. Eles aguardavam um carro em uma garagem quando foram atingidos por vários tiros. Oi, Cosme. Esse crime aconteceu durante a madrugada na cidade de Ibirité, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Esses homens de 36 e 37 anos foram assassinados quando chegavam à casa de um deles. Segundo a polícia, eles foram baleados enquanto ainda estavam dentro do carro, entrando na garagem. Os tiros chegaram a atingir inclusive a casa de vizinhos. O socorro foi chamado, mas eles não resistiram. Depois do crime, os suspeitos fugiram. Parentes das vítimas disseram que elas eram donas de uma revendedora de carros lá em Ibirité e não tinham conhecimento de nenhum problema envolvendo a empresa. A Polícia Civil agora vai investigar as causas desse crime. Uma das vítimas já tinha passagem pela polícia por homicídio, uso de documento falso e porte ilegal de arma. E a outra por embriaguez ao volante. Cosme. Filhotes de uma espécie de tartaruga ameaçada de extinção estão sendo soltos em uma praia de Ilhéus, no sul da Bahia. A praia é um lugar isolado, os biólogos monitoram os ninhos e quando os filhotes começam a nascer, eles são retirados da areia e aí levados para uma praia, né? Nos últimos dias, olha só, 800 filhotes da espécie tartaruga de pente já foram para o mar. E uma das preocupações dos pesquisadores é justamente a influência da luz noturna na reprodução dessas tartarugas. No Brasil existem 5 espécies de tartarugas marinhas. 4 delas se reproduzem nas praias, entre o litoral norte da Bahia e Sergipe. A área é o maior berçário natural de tartarugas do país. Normalmente as tartarugas desovam à noite. Os filhotes levam de 45 a 60 dias para nascer. Quando saem dos ovos, também à noite, vão sozinhos para o mar. Mas a reprodução delas tem sido atrapalhada pelo excesso de luz nas praias, a chamada fotopoluição. As tartaruguinhas, elas se orientam pela luminosidade do mar. Quando tem uma luz artificial na praia, vão para outro lado e acabam morrendo. De cada 1000 tartarugas que nascem e chegam ao mar, só 1 ou 2 alcançam a fase adulta. Se naturalmente o caminho para a sobrevivência para elas já é muito difícil, imagina se elas nem chegarem à água. O trabalho da Fundação Projeto Tamar, que atua no monitoramento e preservação das tartarugas, é de conscientizar a população. Condomínios, hotéis, bares, restaurantes,
Todos os lugares devem reduzir a iluminação à beira-mar. Na casa da família Semani também não tem luz voltada para a praia. A gente foi até o Tamar e eles oferecem às pessoas essa cartilha, né, de orientação. E, inclusive, a gente achou que ficou até mais aconchegante e mais barato seguir essas orientações. Tem que cuidar. Todo mundo tem que ajudar para não acontecer alguma coisa de ruim. É como a Isabela falou, tem que cuidar. É tão simples, uma pequena atitude, você controlar a luz da sua casa, salva as tartarugas, né? O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, pelo horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.